Jeremias 17, do 5 ao 10, diz assim: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado agora, Senhor, pela essa oportunidade que nós temos de refletir baseado nela. Que a gente possa, Senhor, extrair lições para a nossa vida. E mais do que conhecimento, Senhor, isso seja resultado, Senhor, de transformação na nossa vida. Que isso vire prática, que nós possamos dar um novo início nessa noite para a vida que o Senhor propõe para nós. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém. Você sabe em quem você pode confiar? Quais são as pessoas que estão à sua volta que você verdadeiramente confia? Será que alguém, de fato, a gente consegue confiar de verdade? E as pessoas que você confia, essas pessoas têm te levado para uma vida melhor? Ou será que você confia nelas, mas elas não somam nada na sua vida? Você confia em você mesmo, nos seus desejos, no seu pensamento, nas coisas que você quer fazer? Você confia nisso? O Steve Rogers, ele é o Capitão América. O Steve Rogers, ele nasceu em 4 de julho de 1920. Ele é ele nasceu nos Estados Unidos, filho de um casal de imigrantes irlandeses. E os seus pais morreram ainda quando ele era um adolescente. Na década de 40, Steve Rogers já estava aí na casa dos 20 anos, e estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. E o sonho do Steve Rogers era defender o seu país durante a guerra. Ele queria ir para a guerra. Enquanto outros homens tinham medo de ir para a guerra, o Steve Rogers não. Ele era alguém que fazia de tudo para ir. O problema dele é que ele era baixinho, magrelo, ele era franzino, alguém que tinha um pouco mais de 40 quilos. Ele era doente, ele tinha a sua saúde debilitada, ele possuía asma, e todos os testes que ele tinha feito para ele entrar no exército, ele tinha sido reprovado. Ele ia para os lugares, ia para as festas, andava na cidade, e ele via em todo lugar o tio Sam lá, né? Nós precisamos de você. E ele, todas as oportunidades que ele tinha, ele ia lá fazer o teste para poder fazer parte do exército. Mas ele não era aprovado. Seu tamanho, seu peso, sua condição de saúde não permitia que ele fosse um soldado capaz de ir para a guerra. Até que acontece uma coisa: ele encontra na sua vida um cientista chamado Abraham Erskine. E o Dr. Abraham Erskine, ele dirigiu um projeto do exército americano, que era o projeto do super soldado. E isso consistia no seguinte: eles haviam criado um soro, e esse soro era capaz de fortalecer o homem, fazer com que ele crescesse, seus músculos crescessem, era capaz de dar habilidades excepcionais para eles. Só que eles nunca tinham testado isso em ninguém.
Eles ainda não tinham aplicado esse soro em ninguém. E no processo de teste, o Steve Rogers, ele é escolhido para ser o cobaia, para ser aquele em quem eles iam testar. Então eles levam ele para um laboratório, colocam o soro no seu corpo e dá certo o procedimento. Ele cresce, ele cria músculos, ele ganha habilidades que ele não tinha, habilidades de corrida, de luta, ele fica forte. E por conta lá de um vilão, ele acaba sendo o único que tem esse soro. O projeto iria dar certo, mas por conta lá do vilão que apareceu, que matou o cientista, acabou que só o Steve Rogers agora era um super soldado. E o Steve Rogers acaba na guerra, ele lidera o exército americano, ele vira um ídolo nacional, porque é por causa dele que os Estados Unidos e os seus aliados ganham a Segunda Guerra Mundial. Mas o que acontece é que, em um ato heróico do Steve Rogers, ele querendo proteger a cidade de Nova York, onde estava indo um míssil em direção a ela, e ele estava a bordo desse míssil, ele pousa aquele míssil numa geleira, e lá ele congela, e ele fica congelado lá por 70 anos, até ele ser encontrado. E a partir da história desse herói, que é o primeiro dos Vingadores, e do texto de Jeremias que nós lemos, hoje eu quero mostrar algumas lições para você, para que a gente juntos possa refletir a respeito de onde nós temos colocado a nossa confiança, onde que nós temos depositado a nossa confiança. A primeira lição que eu quero te apresentar nessa noite é que confiar em homens sempre é o mau caminho. Confiar em homens, confiar em coisas que não são Deus, confiar em coisas que é fora de Deus, sempre é o mau caminho. Eu cheguei na quarta-feira de São Paulo e eu passei 10 dias lá. E é muito engraçado que quando eu saí daqui e cheguei lá em São Paulo, as primeiras horas que eu passei lá em São Paulo, parecia que eu era estranho naquele lugar. Porque eu estou acostumado com o jeito que é aqui já. E daí eu chego lá, as coisas são tudo diferentes, as pessoas são diferentes, te olham diferentes. E as primeiras horas que eu passei lá, parecia que eu não pertencia àquele lugar. Só que eu passei 10 dias lá, e quarta-feira eu cheguei aqui. E daí eu cheguei aqui e falei, nossa, que lugar estranho. Porque a gente se acostuma, e essa sensação, na hora que a gente chega em um lugar que é não desconhecido, mas que faz tempo que a gente não vê, a gente tem aquela sensação de que a gente não pertence àquele lugar. E é totalmente compreensível o que o Steve Rogers passou. Se você assiste lá o filme do Capitão América, principalmente o segundo, você vai ver que, imagina, você ficou 70 anos congelado, e agora você aparece e está tudo diferente. Está tudo diferente. Passaram-se 70 anos e você não viu o que aconteceu durante aqueles 70 anos. As pessoas não são mais as mesmas, a sua família não existe mais, seus amigos não existem mais, está tudo mudado. E por causa disso, o Steve Rogers, ele chega lá e tem um monte de dificuldades para se readaptar a esse mundo novo. 70 anos congelados. E daí o que acontece?
ele precisa confiar em pessoas, porque as pessoas é que vão mostrar para ele agora como que funciona esse novo mundo, né? Quando eu cheguei aqui em Alvorada, né, que é totalmente diferente do que eu vivi 31 anos da minha vida, a gente tem que confiar no que as pessoas falam. Ali é mais barato, ali é mais caro, ali é bom, ali é ruim, porque você não conhece. É a mesma coisa aqui, 70 anos congelado, ele tinha que confiar nas pessoas, e ele confiou numa instituição, que foi quem encontrou ele, que é a SHIELD. E a SHIELD era uma instituição que combate, né, as forças aí que ameaçam a humanidade. O Steve Rogers começa então a trabalhar para essa instituição, só que não demora muito para ele perceber que ele não podia confiar em todo mundo que fazia parte da SHIELD. Por quê? Não era uma instituição isenta, tinha gente lá que estava com uma história meio estranha. O que eu quero mostrar para você, em toda essa história, é que o mundo que a gente vive, ele é estranho para nós. O mundo que a gente vive, ele está muito diferente do que era para de fato ser. Está muito diferente de ser aquilo que era para a gente estar morando. O mundo não é exatamente como Deus criou para que fosse, e por isso o mundo é estranho para a gente. A gente vive as coisas, mas a gente não é feliz. A gente busca fazer as coisas, mas aquilo não nos preenche. Parece que a gente não faz parte daqui. Parece que a gente ficou 70 anos congelado e nasceu. O mundo que era para ser, não é. Isso nos decepciona. Isso gera em nós tristeza. E muitas vezes, o que a gente faz é confiar nas pessoas. Confiar nas pessoas, porque tem gente que está aqui há mais tempo. Os nossos pais estão aqui há mais tempo, e o que eles falam a gente confia. Tem gente que sabe mais a respeito do mundo que a gente, e a gente confia, porque está tudo estranho. As coisas parecem que não têm sentido. E quando alguém quer mostrar o sentido para a gente acredita, porque parece que faz de fato sentido. Mas sabe de uma coisa? Pode ser que as pessoas em quem você tem confiado, eles não têm ideia também do que eles estão fazendo. Pode ser que as pessoas que você tem acreditado estejam mais perdidas do que você. E se elas estiverem mais perdidas do que você, e você está confiando cegamente nelas, você vai se perder mais ainda. O que eu estou dizendo é que se você confiar nas pessoas, nos homens que estão vivendo de acordo com aquilo que o mundo nos propõe, ou nas pessoas que estão totalmente entregues a esse mundo, isso não vai terminar bem. Jeremias, no texto que a gente leu, ele nos mostra que quando a gente coloca toda a nossa confiança em coisas que estão distantes de Deus, fora de Deus, nós nos desconectamos de Deus.
Olha o versículo 5, diz assim: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que Jeremias está falando assim, ó, quando você está confiando no homem, você está depositando a sua confiança em algo que é frágil, um braço, né? Ele usa a figura aqui da carne mortal. É uma coisa que tem fim, que você não tem controle de quando vai acabar. E se você está depositando a sua confiança, por exemplo, aí você é adolescente, se você está confiando, colocando a sua total confiança nos seus pais, pode ser que amanhã você não tenha mais eles. E aí? A sua confiança total estava lá, e agora eles não existem mais. Você que talvez coloque toda a sua confiança no dinheiro, e aqui o que Jeremias está querendo falar, maldito o homem que confia no homem, ele está falando maldito todo aquele que coloca a sua confiança em coisas que não é Deus, que não são Deus. Se você pode estar colocando a confiança no dinheiro, no seu emprego, na família que você construiu, nos seus bens. E o que Jeremias está falando para a gente é que quando a gente faz isso, a gente aparta o nosso coração do Senhor. Quando a gente confia em outras coisas, a gente está se desconectando de Deus. E daí no versículo 6, ele vai falar: porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. A questão é o seguinte: quando a gente faz isso, e a gente vive uma vida distante de Deus, a gente começa a se acostumar com essa vida distante. Quando a gente se desconecta de Deus e passa a viver longe dele, a gente se acostuma a viver longe de Deus. E quando o bem aparece, a gente nem percebe. Quando Deus aparece para a gente e propõe uma nova vida, a gente não percebe mais, porque a gente está tão longe, que a gente não consegue ver. Será como um arbusto solitário no deserto. Imagina um arbusto no deserto, todo seco, sozinho, sem água, sem nada. O que ele está falando é que esse arbusto, a hora que vem água, a hora que vem uma brisa, ele não consegue nem perceber, porque ele está já tão doente, tão mal, que ele não consegue. É assim quando a gente coloca a nossa confiança em outras coisas. A gente, a hora que Deus vem, a gente já não percebe mais. A gente fica tão acostumado que quando o bem vem, isso não faz mais diferença. E ele acaba o versículo 6 dizendo assim, ó: antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O que Jeremias está falando para a gente é que se a gente coloca confiança em outras coisas que não são Deus, é como a gente está vivendo em um local seco, um local onde não há condições para se habitar, um lugar deserto, onde a terra é salgada. Você não consegue plantar na terra salgada. O sal não permite que as coisas cresçam. Ele está falando, imagina você num deserto onde não tem nada para você comprar, não tem ninguém perto de você para te ajudar, e você não consegue nem plantar para se sustentar. Jeremias está falando, é assim aquele que coloca a sua confiança nas coisas, no homem. Porque não dá para confiar. Por isso, cuidado com o lugar onde você tem depositado a sua confiança. A segunda coisa que eu quero apresentar para você é que se confiar no homem é um mau caminho, o bom caminho é confiar no Senhor. A segunda lição: o bom caminho é confiar
do Senhor. Antes do procedimento do Steve Rogers, o Dr. Erskine, ele vai ter uma conversa com o Steve. E nessa conversa, ele fala o seguinte para o Steve Rogers: nós não fomos criados para sermos soldados perfeitos. Nós fomos criados para ser homens bons. Não fomos criados para sermos soldados perfeitos, mas homens bons. O que o Dr. Erskine estava querendo falar para o Steve é o seguinte: Steve, você é um homem bom, e você foi criado para isso. Você vai se tornar um super soldado, mas não é para isso que você foi criado. Então, mantenha-se um homem bom. Continue sendo um homem bom, apesar de você agora também ser um super soldado. Sabe o que isso ensina para a gente? O que mostra quem nós somos não é a nossa força, não é os nossos poderes, não é o nosso status, não é o nosso dinheiro, não é o que a gente tem. O que mostra de verdade quem a gente é o nosso caráter. De fato, o Dr. Erskine, ele tinha razão. Eu e você, nós fomos criados para sermos bons. Sabe por quê? Porque nós fomos criados por Deus, e tudo que Deus criou é bom. Então, nós de fato fomos criados para sermos homens e mulheres bons e boas. Mas tem um problema: o pecado nos atrapalhou com isso. Apesar de nós termos sido criados para ser bom, o pecado veio e atrapalhou tudo. Hoje a única forma que a gente tem de fato de ser bom é ter o nosso caráter transformado através do Senhor. É só sendo transformado por Deus que nós conseguimos ser aquilo para o qual nós fomos criados. E sabe qual que é o caminho para você se tornar uma pessoa boa? Um homem bom, uma mulher boa? É confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque confiar no Senhor é acreditar que Deus, de fato, sabe o que é melhor para nós. Confiar nas pessoas é acreditar que aquilo que as pessoas estão falando é verdade. Então, confiar em Deus é justamente a gente afirmar que aquilo que Deus fala é o melhor, é verdade. Então, se você quiser ter uma vida boa, você precisa confiar nele. Você precisa acreditar que aquilo que ele fala é o melhor para você. E sabe como que a gente faz isso? Acreditando que aquilo que ele proíbe, a gente de fato não deve fazer. Isso é confiar. Se você sabe que Deus proíbe uma coisa e você continua fazendo, é porque você não confia nele. Se Deus mandou você fazer alguma coisa e você não faz, é porque você não confia nele. Porque você acha que a sua vontade é melhor, quando você deveria acreditar nele, se de fato você confia nele. Isso é confiar em Deus. Fazer aquilo que Ele quer que você faça. Não fazer aquilo que Ele não quer que você faça. E o resultado dessa confiança é que você vai ser bom. É que você vai ser abençoado. Olha o versículo 7. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança
é o Senhor. Jeremias está falando: o homem que confia no homem é maldito, mas aquele que confia em Deus, esse é bendito, esse é abençoado, esse pode ser bom. E daí no versículo 8, Jeremias vai fazer o contraste daquele arbusto solitário. Ele vai falar assim, ó: esse que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias está falando que aquele que confia no Senhor é exatamente o oposto. Ele está fazendo um contraste aqui e falando assim: aqueles que confiam no Senhor é como árvore que está plantada lá, ó, pertinho da água. Essa árvore, ela não tem com o que se preocupar. Pode vir a seca, pode vir o calor, mas ela vai continuar ali, viva, verde, dando os seus frutos. Enquanto quem está confiando nas coisas, nos homens, está prestes a morrer, o que confia no Senhor não precisa se preocupar com a morte, porque vai continuar verde, vai continuar vivo, vai continuar frutificando. A última lição que eu quero que você aprenda com o Capitão América e com esse texto de Jeremias é que a gente precisa de uma nova vida. A gente precisa de uma vida diferente. No Capitão América 2, que é o Soldado Invernal, tem um cara lá que chama Alexander Pierce. E o Alexander Pierce, ele é o cara que ele é o cabeça de uma outra instituição, que é a Hydra, que é a instituição que está infiltrada dentro da SHIELD. E em uma conversa com o Capitão América, o Pierce, ele fala o seguinte pro Capitão. Ele fala assim, ó: para construir um mundo melhor, às vezes é preciso destruir o velho. Para construir um mundo melhor, às vezes é preciso destruir o velho. Ele está falando isso porque o plano da Hydra é acabar lá com um monte de lugares no mundo, né, que iriam destruir o mundo, para que eles pudessem agora fazer uma reconstrução do mundo. Então ele está falando: a gente vai destruir o mundo para construir agora um mundo melhor. O Pierce estava errado em um aspecto, mas eu concordo com o Pierce em um aspecto. Quando se trata da humanidade, ou melhor, quando se trata de indivíduos, de vida pessoal, é exatamente isso que precisa acontecer. Para você se tornar melhor, você precisa ser totalmente destruído. Para você ser uma pessoa melhor, ter uma nova vida, você precisa morrer para a sua velha vida. Não dá para melhorá-la, porque a sua vida está totalmente corrompida. E algo que está totalmente corrompido é perdido. O que a gente precisa fazer é destruir essa vida para começar uma vida melhor. E Jeremias vai ajudar a gente a entender isso. Ele vai falar para a gente que o nosso coração é enganoso. A gente não pode confiar no nosso coração, porque os nossos desejos e vontades, eles estão totalmente corrompidos pelo pecado. E para que a gente mude esse cenário, não basta um reparo, a gente precisa de um novo coração.
A gente precisa de uma nova vida. A gente precisa que o nosso coração seja totalmente destruído. Precisamos viver, ou melhor, precisamos morrer para então viver a nova vida que Deus nos dá. E não há como a gente fazer isso sem confiar no Senhor. Jeremias fala aí no versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Essa é a sua situação, caso você não tenha destruído o seu antigo coração, caso você não tenha destruído o seu antigo mundo. O seu coração é desesperadamente corrupto, enganoso. E tem muita gente falando para a gente seguir o nosso coração, quando ele só quer nos enganar. Ele só quer colocar em evidência toda a corrupção que existe nele. Você quer mudar essa situação? Você tem que confiar no Senhor. Você precisa confiar que o que você ouve a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, é verdade. Você precisa confiar que de fato Deus se importou conosco, que Ele veio para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver agora com um novo coração, um coração que não mais é corrupto, mas que foi livre de todo o mal que o pecado nos trouxe. Sabe, talvez você possa pensar aí que você consegue esconder tudo isso de ruim que você sabe que existe aí dentro do seu coração. Talvez você ache que você consegue esconder toda essa podridão. E daí vem Jeremias para a gente no versículo 10 e fala assim, que Deus está falando: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Sabe, talvez você consiga esconder das pessoas do seu trabalho, da sua esposa, do seu esposo. Talvez você consiga esconder dos seus pais, mas você não consegue esconder de Deus, porque Ele é aquele que esquadrinha o coração, aquele que prova os nossos pensamentos. Então você não vai conseguir enganá-lo, você não vai conseguir mentir para ele de que você tem uma nova vida. Você pode até mentir para as pessoas, frequentando a igreja, vindo aqui e mostrando, cantando, dizendo que você acredita em todas essas coisas. Mas se isso for da boca para fora, as pessoas não vão saber, mas Deus sabe, porque Ele esquadrinha o nosso coração. Ele conhece cada um dos nossos pensamentos, e por isso não há como você passar impune. Não há como você enganá-lo de que você tem uma nova vida. O que eu quero com isso é que você perceba que você precisa de um novo coração, que você precisa de uma nova vida, para que você possa viver melhor, para que você encontre sentido, para que você não se ache mais um estranho aqui. Ou talvez você vá continuar achando, mas você sabe que existe um lugar onde você não vai ser um estranho. Eu quero que você perceba isso, para que você consiga preencher um vazio que existe dentro de você. Esse vazio só não existe se você já tiver feito isso, se você já confia totalmente no Senhor, se você já recebeu essa nova vida, se você já morreu, já foi destruído para que fosse construído um mundo melhor.
Senão esse vazio está aí. E a única forma de você preencher é confiando no Senhor. Nós não estamos aqui fazendo um start porque a gente se acha melhor. Eu não estou aqui dizendo todas essas coisas para vocês porque eu me acho um super soldado, alguém fora do comum, alguém com habilidades especiais. Eu não estou propondo para você um super experimento, onde você vai ganhar superpoderes, onde você não vai ter mais sofrimento. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. A gente está aqui porque a gente reconhece que nós não conseguimos nos salvar. A gente está aqui porque eu quero falar para você que você não pode se salvar sozinho. O seu coração é sujo, ele é corrupto, e você precisa mudar essa situação. E você só vai conseguir fazer isso através da confiança no Senhor. Eu estou aqui nessa noite porque eu quero te dizer que você precisa confiar nele, que você pode confiar nele. Sabe por quê? Porque ele sabe o que é melhor para você. E uma vez que ele sabe o que é melhor para você, as coisas que ele fala para você não fazer, você não deve fazer. As coisas que ele manda você fazer, ele só manda você fazer porque isso é melhor para você. Pode confiar. Pare de depositar a sua confiança naquilo que o mundo tem falado para você, naquilo que homens têm falado para você, naquilo que as músicas que você escuta, as séries que você assiste, as coisas que você lê, estão falando. Quando você faz isso e deposita a sua confiança nessas coisas, você está se desconectando de Deus. E quanto mais longe você estiver, mais difícil vai ser você perceber que você não pode confiar nessas coisas. Sabe, pare de agir como as pessoas querem que você aja. Pare de agir como a sociedade está esperando que você aja, como a mídia está falando como você deve agir. Porque quando você está fazendo isso, você está colocando a sua confiança nessas coisas. E a maioria das coisas que eles querem que você faça não estão alinhadas com a vontade de Deus. E se você está obedecendo essas coisas, você está desconectado. É sinal de que a sua confiança não está em Deus. Pare de dar ouvido para os seus amigos que estão te arrastando para longe de Deus. Muitos dos seus amigos só estão te levando para o mau caminho, para longe. E quando você está confiando nos seus amigos, o que você está fazendo é assim, o que você está dizendo é: eu não confio em Deus. Os meus amigos sabem mais da vida do que Deus. O que eles falam para eu fazer é melhor do que Deus fala para eu fazer. O que eles falam para eu não fazer é melhor do que Deus fala para eu não fazer. Isso você só está colocando a sua confiança em homens, em
coisas. Você precisa mudar isso. Você precisa confiar somente nele. Confie no Senhor. Viva uma nova vida. E você vai experimentar coisas que você nunca experimentou antes. Você vai ser fortalecido. Você não vai ser um super soldado, mas o seu caráter vai ser modificado. O pecado não vai ter mais domínio sobre você. Por isso, construa a sua vida nele. Confie somente nele. Que ele seja a base da sua vida. Faça